Boa noite. Meu nome é Sócrates Belfort, sou acadêmico de filosofia da UEMANET e a gente vai falar aqui sobre a minha microaula, né? Vai versar sobre o positivismo de Auguste Comte, né? Vamos entender aqui esse cara primeiro. Então, vamos lá. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Esse cara, ele era um filósofo francês, ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar as necessidades de uma ciência da sociedade, que é o que a gente pode chamar hoje de sociologia, né? E o principal, que é o que a gente vai falar, que foi ele que fundamentou pela primeira vez a teoria positivista. Então, em 1822, ele publicou o plano dos trabalhos necessários para a reorganização da sociedade, que começou a dirigir o curso dele de filosofia positiva em 1830. Aí, já em 1947, ele fundou o que chamou de religião da humanidade, que é o mesmo que a religião positivista. Então, essa região ia dar lugar à doutrina comum, colocando o homem no desenvolvimento do estágio positivo da humanidade, que é a ciência e a crença no cientificismo, né, no lugar da ideia comum de Deus. Então, veja só, até onde ele atingiu aqui no país brasileiro, que é onde a gente vive. As ideias que foi conquistando o Brasil, de Comte, Auguste Comte, né, na época dos militares, que lideraram a Primeira República. Então, eles se inspiravam na doutrina positivista. Então, esse filósofo foi o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade a fim de reorganizá-la e colocá-la nos trilhos para desenvolver o melhor possível. E propôs uma ciência chamada, em primeiro momento, de física social, que depois a gente já falou brevemente de sociologia, né? Essa que seria capaz, pelo menos, de aplicar o método de observação e experimentação da ciência e da natureza na sociedade. Então, foi o primeiro teórico a estabelecer as raízes do positivismo e, segundo esse pensador, o positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado. A observação e entendimento da natureza com base no trabalho científico. Politicamente, o positivismo seria expresso pelo trabalho integrado entre a ciência e a política visando o desenvolvimento da sociedade. Então, para explicar isso, ele criou a teoria positivista e estabeleceu as três leis, a lei dos três estados, que é essa que a gente vai falar agora, que é do desenvolvimento da humanidade. Que o primeiro estado é o teológico. O ser humano, em seus primórdios, necessitava encontrar explicações para os fenômenos naturais. Essas explicações eram fornecidas por narrativas mitológicas e religiosas, que não conseguiram explicar a natureza. Os homens, eles criaram seres sobrenaturais para fundamentarem as suas explicações. Segundo estado, metafísico. Esse segundo ponto de vista, do ponto de desenvolvimento, consiste no início da filosofia. Tá? O ser humano ele já não se contentava mais com explicações religiosas e passou a formular teorias racionais para falar as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. E nesse estágio, segundo estágio, a segunda lei do estágio, que é o estágio metafísico que a gente está falando, ainda há prevalência do raciocínio sem a observação da própria natureza. E por fim a gente chegou no estado positivo, que seria o mais desenvolvido da humanidade. Então, o ser humano ele entendeu que para encontrar respostas sobre a natureza ele deveria procurar explicações na própria natureza. E nesse ponto haveria o desenvolvimento das ciências e do progresso. Então, Comte organizou o curso de filosofia que resultou na escrita da obra do curso de filosofia positiva. Então, o ser humano consegue, por meio dessa ciência, entender a natureza, a complexa sociedade, desenvolver novas tecnologias que melhoram a sua vida e modificar o seu meio político. Então, a política seria, na teoria kantiana, fortemente influenciada pelo conhecimento científico, que seria a necessidade de ordem para a obtenção da glória e do progresso.